Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Matheus e já confesso de antemão que não era desta forma que eu esperava fazer o primeiro vídeo para o canal. Assim como muitos já devem ter percebido, isso aqui é um canal sobre direito e o meu propósito aqui é o esclarecimento jurídico. Adianto que a minha área de atuação é o direito civil, processual civil e material civil, mas às vezes eu vou me arriscar aqui de alguma forma a falar sobre outros temas, sujeito a tomar pancada, a tomar correções, não me importo, ok? Então vamos lá pessoal, eu gostaria de falar sobre um assunto que vai certamente nessa semana terá um holofote bastante significativo. Bom, eu estou falando, obviamente, me referindo ao evento que foi o debate que ocorreu agora há pouco entre Nicolas Ferreira, o vereador Nicolas Ferreira, e o Nando Moura. Já peço perdão pela qualidade do áudio e pela precariedade de edição do vídeo. É o primeiro vídeo do canal e eu estou fazendo com uma certa pressa, sim, para surfar na relevância do tema, não escondo isso, mas é por uma boa causa. A minha intenção, como eu já disse, é transmitir o conteúdo jurídico de qualidade, então nada mais apropriado do que alavancar aí o canal, ou tentar alavancar pelo menos o canal com um tema de repercussão significativa. Eu estou aqui para falar sobre os erros jurídicos, pontuar aqui, fazer algumas considerações, ponderar sobre alguns entraves que permearam o nosso sistema legislativo brasileiro. Eu gostaria, na verdade, de tratar sobre a Lei 13.979, que foi sim sancionada pelo atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom, o Nando Moura ele começa a sua argumentação. Eu não vou tocar o vídeo aqui, enfim, eu acho que é desnecessário. Quem quiser assistir na íntegra está lá disponível. Mas o Nando Moura, em certo momento do debate, ele aponta essa lei como sendo de concordância do presidente, já que ele sancionou. E é uma lei que, sim, de fato, ela cita algumas medidas coercitivas de combate à pandemia. Não estou dando a minha opinião sobre essa lei. Obviamente eu tenho uma opinião sobre ela, mas estamos aqui falando sobre o argumento do Nando e a resposta do Nicolas a respeito desse argumento. O Nicolas disse que não conhecia essa lei, que já vai fazer 2 anos, uma lei federal de muita repercussão, até serve de embasamento para muitas outras portarias, enfim, como aqui no estado de São Paulo, o TJSP editou uma portaria vedando basicamente a entrada de pessoas não vacinadas. E essa lei certamente é a base dessas portarias e enfim, né? E aí o Nicolas ele disse não conhecer a lei, mas logo em seguida pediu para olhar o texto e em 3 segundos apontou uma palavra constante aqui no artigo 1º da lei, que é poderão. Então ele basicamente inferiu que o Nando Moura era um ignorante em hermenêutica legal, ele não tinha interpretação jurídica apropriada para fazer essas ilações, porque aqui claramente a palavra poderão estaria dando uma ideia de opção para o cidadão, quando na verdade o vereador Nicolas está totalmente equivocado. Essa lei ela faz uma clara alusão àquilo que nós no direito administrativo conhecemos como o poder da discricionariedade da administração pública. Então aqui já no site da Enciclopédia Jurídica da PUC de São Paulo já aparece uma pequena definição a respeito do que é para o pessoal mais leigo entender. É basicamente a liberdade de ação administrativa dentro dos limites permitidos em lei, ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto. Então, pessoal, o que isso significa? A discricionariedade é basicamente uma opção, é uma margem, né, de flexibilidade para o agente administrativo, para o poder público agir diante de certas ocasiões. Então, aqui quando a lei ela fala sobre poderão, ela está sim fazendo uma flexão, mas no sentido do poder público. Ela está conferindo ao próprio poder público, ao agente, enfim, à administração pública, o poder de aplicar uma, duas ou todas essas medidas de uma vez, dependendo da necessidade. Não é como se o cidadão tivesse o poder de escolha. Ah, não, eu vou escolher. Aqui a lei diz que eu posso me isolar, então eu vou escolher me isolar ou me separar. Não. Aqui o texto é muito claro e diz que a administração pública, a depender das ocasiões, ela pode adotar
essas medidas como enfrentamento. Então, caso entenda-se necessário, obrigatório para o controle da pandemia, enfim, caso isso se faça necessário, a administração pode sim, coercitivamente adotar essas medidas, não tem nenhum problema, a lei está permitindo isso, ok? Quando eu digo que não há problema, é do ponto de vista legal, positivista, enfim, vocês entenderam. E ainda diz que o Nando é o ignorante em hermenêutica. Bem, está errado, eu acho que vocês já entenderam o porquê. Tá? Agora, o próximo argumento ali, a próxima discussão deles foi sobre o juiz das garantias. Que basicamente o Nicolas disse que não foi o Freixo o autor da lei, quando na verdade o juiz das garantias sequer é uma lei. O juiz das garantias é ali um componente, é uma previsão que está assim constando na lei 13.964. São 2 artigos ali com alguns incisos e alíneas, na verdade, muitos incisos e muitas alíneas, mas é um tema que foi ali também adicionado ao pacote anticrime. E veja, do ponto de vista jurídico, né, novamente, o meu foco não é processo penal ou direito penal material, né, eu estou me arriscando aqui, mas pelo que eu já li, pelo que eu já estudei a respeito de processo penal, pelo meu conhecimento que eu tenho no assunto, isso não é absurdo, na verdade eu até concordo, no sentido estritamente processual, não é ruim ter um juiz para cada fase do devido processo legal na esfera penal. Isso é positivo e é adotado em vários países com sistemas legais bastante sólidos. O problema maior com a implementação do juiz das garantias aqui no país, na minha opinião, converge muito com a opinião do ministro Luiz Fux. Ele mesmo disse que, apesar da discussão ser válida, a gente não tem estrutura, principalmente financeira, a gente vai ter que arcar com muitos custos. Então, nas palavras do ministro, vejam bem, concorde-se ou não com a adequação do juiz das garantias ao sistema processual brasileiro, ou seja, isso é discutível no âmbito intelectual acadêmico, isso é discutível. O fato é que, sejamos pragmáticos, a criação de novos direitos, de novas políticas públicas gera custos ao Estado. Então, bom, aí ele fala que isso deve ser debatido numa esfera legislativa, considerando os interesses e prioridades também salvaguardados pela Constituição. Então, assim, do ponto de vista acadêmico, é bastante válido. Pouco importa se o Marcelo Freixo foi autor, coautor, participou, deu a ideia da redação. Isso não importa. O que está sendo discutido aqui é a ideia. Enfim, e aí o Nando ele coloca também que seria como uma outra instância. E aí eu vou ter que discordar do Nando, porque isso não é uma segunda ou terceira instância, não é uma outra instância, ok? Mas aqui, é claro, o Nando, eu acredito que assistindo ou pesquisando, ele vai entender, até porque a obrigatoriedade do conhecimento é de um vereador, o Nando é apenas um civil, é uma pessoa que estava discutindo com o vereador, a gente parte do pressuposto que o vereador vai ter o mínimo de conhecimento legal, ele vai ter o mínimo de embasamento, mas não foi isso que a gente viu. Então, o Nando ele se equivocou, da mesma forma que nos casos de incompetência, por exemplo, dos juízes do JEC, né, que são os juizados especiais cíveis, tanto qualquer que seja a causa, tanto pelo valor da causa ser muito além do teto do JEC ou pela complexidade da matéria, o que acontece nesses casos é que o processo ele é redistribuído para uma vara civil comum, ele sai da competência do JEC e ele vai para uma competência civil comum, ele passa a tramitar na vara civil comum. Mas isso não significa que o processo está em outra instância, ou instância superior no caso. Isso apenas significa que ele passou para a apreciação, para a jurisdição de um outro juízo, um juízo competente, mas tanto o juiz da vara do JEC quanto o juiz da vara civil, eles estão integrando a primeira instância. Então, aqui no caso, o Nando errou. Eu não acho essa medida ruim, mas de fato concordo que não há, no momento, condição de implementar isso no país. Bom, eu sei que no início desse vídeo disse que não ia passar trechos do debate, mas para a gente adentrar nesse mérito é bem oportuno. Então eu vou tocar aqui um trechinho de uma certa discussão que os dois tiveram e depois eu vou explicar alguns pontos aqui, vou esclarecer algumas questões bem mal abordadas, digamos assim. Pode ficar aqui, você responder a pergunta?
Respondeu? Show. Agora pergunta para o Só Nicolas. antes aqui, ó, artigo 14 da Constituição é permitido, percebe? Ele mentiu novamente. Eu vou falar. Artigo 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Percebe? Como ele mentiu descaradamente, ele duvidou de mim. E eu falei, eu tenho certeza. E você falou, não. Só tá o procurador-geral pode Nossa, Deus pedir do uma céu. investigação. Tá, Você pode eu pedir o que falei você de quiser, cara, mas se o bicho. PGR não Eu pedir, não falei, tem. não é, cara, gente. por favor, pesquisem aí. Gente. É impressionante, não adianta rir, é impressionante. Ok. Cara, tá escrito, Constituição artigo 14, é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade. Eu falei qual que é o processo aqui, vai passar pra Existem 162 processos de impeachment lá, Tá, que o mas Arthur Lira, que enforcou a própria mulher, mas cara, um instrumento, não coloca. mas é um Você instrumento. pode denunciar o que você quiser, cara. Quem pede investigação é o Procurador-Geral da República. Para de ser mentiroso, bicho. Eu tô mentindo, você falou que o único seria o Tá Aras. mentindo, É mentira. tá mentindo. Tá bom, galera, enfim, vai lá. mentindo. Vamos lá, pergunta. Eu fui Você investigado sabia, com não, Aras. peraí, qualquer cidadão pode ir lá na Câmara e fazer uma representação, tá? E pra poder depois passar pela Câmara, depois passar pelo STF e continuar o processo. Agora, você já fez isso? Já fez alguma prova? Fez algum processo? Chegar lá e fazer uma representação sobre crime de responsabilidade? Olha, Bolsonaro fez o crime de Só responsabilidade. pode denunciar quem Apresenta tem na Câmara. foro privilegiado. Não. O próprio PGR, Crime de responsabilidade cara. qualquer. Ei, você não, é porque não O sabe sobre PGR. direito. Qualquer pessoa pode apresentar processo sobre crime de responsabilidade na Câmara. O cidadão é a pessoa de prerrogativa pela Constituição. Se eu não me engano, eu não vou falar qual que é o artigo aqui porque eu não me recordo. Mas é só você olhar qual que é a prerrogativa e é do cidadão apresentar Só crime de quem pode responsabilidade denunciar quem da tem Câmara. foro é o PGR. Tá bom, ele não sabe. Escuta, Nando. Tá, é eu tô só o falando de algo PGR, que não denunciou ninguém. Eu estou falando de algo que eu tenho certeza. Ok. Bom, então vamos lá, pessoal. Como vocês devem ter percebido, o Nicolas contra-argumentou a respeito da inferência do Nando Moura quanto ao Aras denunciar ou deixar de denunciar. E aqui nós temos uma situação em que ambos estão errados. Vamos começar pelos erros do Nando Moura, que, a meu ver, são mais excusáveis do que os do Nicolas. Vocês já vão entender por quê, mas é claro, o principal motivo todos já sabem. O Nicolas é um vereador, ele é um homem da lei. Ele deveria saber coisas básicas, fundamentais sobre a Constituição e o ordenamento jurídico de forma geral. Mas, como disse, vamos começar pelo Nando. O Nando disse que apenas o Aras, que seria o Procurador-Geral da República, o Ministério Público, o custos legis, somente ele poderia oferecer uma denúncia contra quem tem o foro privilegiado. Isso é uma meia-verdade. Por quê? Existem ali basicamente dois tipos de crimes. São os crimes comuns e são os crimes de responsabilidade, entre aspas. Porque crime de responsabilidade é um termo problemático devido ao fato de que nenhuma das condutas ali previstas, enquadradas como crime de responsabilidade, são de fato crimes previstos pelo Código Penal, mas sim apenas infrações administrativas. Elas podem atentar contra os princípios da administração, causar dano ao erário e uma série de outras consequências que acarretam na perda de direitos políticos, mas não há uma sanção penal. Então, não é correto tratar atos de improbidade administrativa como crimes de responsabilidade, ok? Dito isso, vamos esclarecer. O PGR ele é o único, sim, legitimado a oferecer a denúncia contra o presidente ou contra os ministros do presidente, desde que tenha havido um crime comum, ou seja, se o Bolsonaro praticasse um furto, ele resolva furtar uma bolsa de uma pobre senhora. Esse é um crime comum, já que não envolve a sua prerrogativa como presidente. Foi a pessoa, Jair Messias Bolsonaro, que eventualmente, na hipótese, aqui, tá, numa hipótese ilustrativa, poderia cometer esse crime e aí sim sofrer sanções penais, e o único que poderia denunciá-lo por um crime comum seria sim Augusto Aras, o atual Procurador-Geral da República. Porém, não é verdade que nos casos de atos de improbidade o Aras seria o único legitimado. Na verdade, é muito pelo contrário. O Nicolas acertou quando leu o artigo 14, dizendo que o cidadão é sim legitimado a oferecer denúncia, e ali tem todo um trâmite que passa pelo Senado e etc, etc, etc. O problema todo é que agora, entrando nos erros do Nicolas, esse artigo 14 não está na Constituição. Então vamos examinar aqui a Constituição Federal e vamos para o artigo 14. O que será que diz o artigo 14 da Constituição Federal? Eu já chego lá. Bom, o artigo 14 da Constituição Federal diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, ou seja,
É um artigo tratando de direito a voto, não tem nada a ver com denúncia de atos de improbidade. Na realidade, o Nicolas estava se referindo à Lei 1079 de 1950. E sim, a lei trata os atos de improbidade como crimes de responsabilidade, mas como eu já disse, essa definição não está tecnicamente correta. Então vamos lá, o artigo 14 desta lei sim fala sobre o cidadão poder denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Então, é um procedimento, nos próximos artigos, as particularidades do trâmite, então tem desde a denúncia ao procedimento de acusação, do julgamento e assim vai. Então, o Nicolas reiteradamente mencionou que o artigo estava na Constituição Federal. Não foi apenas um erro ali de expressão, ele pelo menos umas 3 vezes nesses trechinhos que nós assistimos reiterou que estava na Constituição, que a meu ver, tratando-se de um vereador, é bastante grave. Afinal de contas, a lei em questão é de 1950, o que significa que esta lei foi recepcionada pela Constituição Federal, que é de 1988, ou seja, bem, qual que é a minha conclusão sobre isso? Ambos erraram sim, como é notório, vocês conseguiram perceber. Porém, a minha conclusão é a de que o Nando Moura, como um civil, no papel de uma pessoa física comum, tem sim um conhecimento jurídico acima da média, o que é algo bom e representa sim um interesse genuíno em pesquisar, em se informar a respeito de trâmites e procedimentos que são complexos até mesmo para nós da área jurídica. Enquanto o Nicolas, apesar sim desta complexidade existir, demonstrou um conhecimento abaixo do esperado para um vereador. Alguns podem argumentar que temos sim ali no nosso corpo político é uma carta 38 anos mais velha do que essa lei que trata dos atos de responsabilidade dos presidentes e ministros. Além, é claro, de figuras como o próprio Procurador-Geral da República. Estuda muito, alguém letrado, e sim, para um debate ele deveria ter o mínimo de domínio de leis e não demonstrar ou dar a entender aos telespectadores que o tempo inteiro estava recebendo mensagens de assessoria no seu celular. Se não foi o caso, é o que pareceu. Bom, e aí pessoal, eu deixei de analisar algum ponto importante, vocês discordam de mim, concordam comigo, deixem aí nos comentários. Eu fiz esse vídeo como um piloto do canal, os próximos serão muito mais formatados, mais elaborados, melhor elaborados, o áudio estará bem melhor e é isso aí. Conto com a audiência de vocês para os próximos vídeos e a gente se vê. Administrativa, certo? Provado com o que ele fez com o diretor da PF, crime de responsabilidade, infração das medidas sanitárias, charlatanismo, quando ele falou, eu tomo cloroquina, todo mundo para tomar crime de charlatanismo, qual artigo que tá isso no Código Penal? Charlatanismo. Prevaricação. Nossa, não dá pra levar você a sério. Prevaricação. Anota aqui, Mas beleza, cara. anota. Vou ter que anotar aqui. Deixa eu terminar.